Está começando mais um Conselheiro Acácio, eu sou o Loriel Rocha, filósofo. Vamos falar hoje um pouco de filosofia, um tema muito importante para a filosofia, para a mística e para a religião. Tema este que ficou e que está relacionado à consciência, à mente, à interioridade mais profunda do ser humano, né? E que foi apropriado indevidamente pelos movimentos revolucionários do século XVIII e XIX. E esse tema foi trazido e foi transposto para dentro da pauta política, sendo manietado pela direita e pela esquerda. Tá claro? Do que eu estou falando? Eu estou falando dos conceitos de rico e de pobre, não é? Que você pode pensar equivocadamente que esses conceitos estão atrelados a dinheiro, a propriedade privada, não é? E bens materiais. Portanto, a palavra de rico e pobre não está atrelada a dinheiro, a propriedade privada e a bens materiais. Vamos entender um ponto, então, central nessa questão, tá? Que é o seguinte. Desde a Revolução Francesa, ficou categorizado, emblematizado, digamos, de uma forma esquematizado, de uma forma muito simples e muito rasteira, não é? Um imaginário ideológico de que a direita defende o capital privado, portanto, defende o capitalismo e defende os ricos, e que a direita defende o pobre e defende um igualitarismo, né? Então, o que resultou hoje na política desta herança do século XVIII e XIX? No espectro político nacional atual, não só no Brasil, bem como no mundo, juntou-se a essa linha que opõe rico e pobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é uma teoria, uma ideologia extraída dos movimentos neoevangélicos, neopentecostais, advogado pela falsa direita brasileira, e aonde eles detestam o pobre. O pobre é sempre um entrave, né? Um pobre é sempre um entrave à economia, inclusivamente, e é de tal forma um entrave que o Estado não pode ter nenhuma ação que extensiva de auxílio à camada pobre. Não pode ter sistema de saúde para pobre, não pode ter universidade para pobre, não pode ter escola para pobre, não pode ter segurança pública para pobre, não pode ter nada. Agora o rico pode tudo. Bem, o que está por trás disso? Primeira coisa que vocês têm que entender. Essa dicotomia utilizada pela esquerda e pela direita, de que pobre e rico são pontos antagônicos, de primeira saída, isso está equivocado. Tanto a direita quanto a esquerda, ao defenderem essas posições antagônicas, elas estão defendendo aquilo que a esquerda chama de luta de classe. Então não é só a esquerda que trabalha com luta de classe, tá certo? A direita também, num outro espectro. Pois bem, o argumento que sustenta o ódio da extrema-direita aos pobres, e nesse aspecto ela de fato se diferencia da esquerda, porque a esquerda teoricamente defende os pobres, não é? Mas o argumento que se sustenta, ou que sustenta esse ódio, e portanto a ideia de que o Estado tem que ser mínimo para os pobres e tem que ser máximo para os ricos, a ideia está embasada na ideia de propriedade privada e do dinheiro a qualquer custo, né? Então o empresário pode fazer o que ele quiser, o rico tem direitos ilimitados. E essa gente se disse cristã.
né? Por outro lado, nós temos a esquerda, que se diz defensora dos pobres. Então, quando ela se diz defensora dos pobres, ela assume um lugar de fala. Vamos usar um termo atual, né? Desde a Revolução Francesa. Então, nós temos que ambos os espectros defendem essa dicotomia bizarra da luta de classe. A política partidária capturou maliciosamente uma das questões mais profundas que na filosofia chama-se verdade. É a ideia de aletheia. Tá claro? Urge tirar a verdade das mãos manipuladoras da política partidária da direita e da esquerda. Vamos lá. A clássica oposição entre ricos e pobres é notória, ela é histórica. E esta questão, rico e pobre, ela ultrapassa o terreno da sociologia, ela ultrapassa o terreno da antropologia, ela ultrapassa o terreno político ou religioso. Tá? Bem, vamos ver aqui um exemplo histórico extremamente emblemático dessa questão. A questão da riqueza e da pobreza. E cujo entendimento tem escapado a muitos. Eu cito aqui os templários, a Ordem do Templo, né? A Ordem do Templo era consabidamente dona de uma fortuna incalculável. Por outro lado, e ao mesmo tempo, os monges, os templários, faziam 3 votos para entrar na ordem, para serem admitidos na ordem. Voto de obediência, de pobreza e de castidade. Pobreza. A questão é, como é que uma ordem milionária pode exigir que se faça voto de pobreza? O que é aqui a pobreza? Então, num sentido meramente material e superficial do conceito, pobreza é ausência, né? Pobreza é desprovimento de recurso. Pobreza é falta de dinheiro, que tem como seu extremo a miséria. Então, uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser miserável. A riqueza, por conseguinte, seria o inverso da pobreza, não? Portanto, a riqueza seria dinheiro, muito dinheiro. Então, de um lado você tem muito dinheiro, do outro lado você tem pouco dinheiro ou nenhum. Será que rico e pobre, de fato, é isso mesmo? A riqueza sob a perspectiva da teologia, a riqueza sob a perspectiva da filosofia e a riqueza sob a perspectiva da mística. Então, eu invoco aqui propositalmente São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, um dos pilares da patrística, o maior pregador da história da igreja, o chamado Boca de Ouro. Ele ficou conhecido por preservar a austeridade e o compromisso com os pobres, né? Nos sermões sobre os pobres e o pobre Lázaro e o homem rico, ele apresenta uma distinção extraordinária sobre ser rico e ser pobre. O rico não é aquele que reúne bens materiais, mas é aquele que precisa de pouco. E o pobre, por sua vez, não é aquele desprovido de bens materiais, mas é aquele que cobiça tudo. Percebam que esta definição de riqueza e esta definição de pobreza não tem relação alguma com o dinheiro. A riqueza ou a pobreza estaria, pois, no coração do ser humano. O coração é a sede da inteligência e do amor divino. A mística entende isto muito bem, não é? A filosofia, num determinado momento, é que vai se fazer uma separação entre o coração e a inteligência. Ora, na verdade, o coração é a sede da inteligência e do amor divino. Isso equivale a dizer o seguinte: o rico, é preciso entender o coração como a sede da inteligência e do amor. O rico é tido como alguém sempre mau. Portanto, ele fica rico porque ele usa a inteligência e ele é mau porque ele não usa o coração.
O pobre é tido como aquele que usa o coração, pode até ter inteligência, mas não consegue gerar dinheiro. Entende? Então nós temos uma separação. Ora, na verdade, riqueza e pobreza é exatamente isto mesmo. A riqueza e a pobreza não está atrelada à ideia de bem material. Ao atrelar a riqueza e a pobreza à ideia de bem material, isso foi o movimento, foi a manietação que os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX trouxeram para dentro da política. E é isso que definiu a direita e a esquerda. A defesa de uma classe muito rica e a defesa de uma pobreza. Então, se você é de direita, você é a favor do rico e você é contra o pobre. Se você é de esquerda, você é a favor do pobre e você é contra o rico. Isso é a luta de classes que eles engolfaram o mundo nesta balela, nesta mixórdia, nesta mentira há 300 anos. E as pessoas têm se matado por conta disso. Né? Então, veja. Aqui vamos analisar, então, dinheiro, ser rico e pobre não tem relação com dinheiro. Agora vamos analisar uma coisa que os gregos entendiam: bens materiais. Os bens materiais, né? Bem material. O mundo que nós vivemos é matéria. Né? É matéria e é espírito. Nesta condição, os bens materiais são recursos coletivos. Os recursos coletivos, o que é um recurso coletivo? É tudo aquilo que é formado pela natureza. Correto? Então, esses recursos coletivos, eles são concernentes a todos. Tudo aquilo que nós vamos produzir, mesmo com a inteligência humana, com a tecne humana, não é? Um carro, uma casa, um helicóptero, ou seja lá o que for, mesmo tudo aquilo que a gente vai produzir, mesmo com o auxílio da tecnologia, nós tiramos da natureza. Então, há uma sequência, a natureza é um repositório de bens materiais. Esses recursos são coletivos. Todos esses recursos, num sentido filosófico, religioso e da mística, como pertence ao planeta, deve estar posto ao serviço de toda a gente. O conceito de bens materiais nada tem a ver com a definição de objeto. Objeto, aqui eu invoco essa palavra num sentido filosófico mesmo, né? Você é um sujeito e existe um objeto em que você pode capturar. E ele tampouco tem a ver com a noção de propriedade privada. Porque se assim for, se bem material puder ser conectado com a ideia de objeto e de propriedade privada, na origem, no tempo, né, do tempo, eu luto, eu sou alguém muito rico, e eu pergunto, você é rico por quê? Ah, porque eu trabalhei e eu comprei tal propriedade. Muito bem, tal propriedade pertencia a quem? Ah, pertencia a fulano de tal. Aquela propriedade pertenceu a fulano de tal há 3.000 anos atrás, mas quando você vai correndo mais o tempo, vai chegar um momento em que você vai ver que no início da história do mundo não havia nada de ideia de propriedade privada. Só existia a terra, sem divisões personalíssimas. Correto? Porque a propriedade privada é simplesmente a demarcação espacial de um determinado território. Ok? Pois bem, se num determinado tempo histórico não existia propriedade privada, então nós estamos no tempo da eternidade. É dentro desta noção muito sutil que está o conceito de bem material. Ou seja, tudo é matéria. Aqui no sentido grego da palavra hyle, matéria em grego é hyle. O que é hyle? Hyle é potência de divisão. Hyle é um conceito praticamente matemático. Potência de divisão é aquilo que cresce indefinidamente. Né? Matéria e madeira em grego, eles têm a mesma raiz, significa praticamente a mesma coisa. Né? Imagine uma árvore. Uma árvore é aquilo que cresce do abismo, a raiz está enterrada no solo, em direção ao céu, e ela vai dividindo, né? Depois do tronco nós temos uma divisão da copa, no final da copa nós temos frutos, flores e os frutos. Então veja, a própria árvore, ela produz fruto e ela não consome. Então o fim da potenciação, ou seja, quando
ela sai do estado de potência para ato, o fruto é para ser compartilhado. Então, no sentido pleno do termo grego antigo, arrile é tudo aquilo que você faz crescer para compartilhar. Correto? Então a ideia exata é tudo aquilo que nós temos, seja a nossa interioridade. Eu estou aqui dando aula para vocês. Entende que eu estou compartilhando alguma coisa que é o meu conteúdo interno? Vamos transformar isso, isso é um tipo de bem. Vamos transformar isso num dinheiro. Eu tenho dinheiro. Então, quanto do meu dinheiro, quanto por cento do meu dinheiro eu utilizo para compartilhar com a coletividade? Correto? Isso é a ideia correta de matéria. Então, a matéria, para o grego, ela está naturalmente atrelada com aquilo que você... Veja a parábola dos talentos. Deus, o pai, dá dinheiro para os seus filhos. O que cada filho faz com o talento? Há aqueles que vão desperdiçar o talento. E há aqueles que vão... E há um deles que vai multiplicar o talento, ele volta mais rico e ele compartilha o talento. Compreendeu? Isso é a arrile grega. Né? Então, veja, a ideia de pobreza e de riqueza está aqui. Você tem algo, você amplia aquilo e você compartilha. Portanto, está subentendido, arrile, que compartilhar faz parte do processo da potência e do ato. Né? E deixar de compartilhar com os outros aquilo que nós somos e aquilo que nós temos é roubo, é embuste, é fraude. São João Crisóstomo ensina isso. Porque os bens da terra e os recursos que são extraídos dela são concernentes a todo. O homem é um ser da terra, não é? Então nós também temos bens, correto? Para São João Crisóstomo, a utilização dos bens está em conexão direta com o compartilhamento, com a moderação, com a severidade da nossa consciência, né? E ao mesmo tempo também com a misericórdia e com a sabedoria. E, portanto, isso implica uma recusa a uma vida de cobiça e a uma vida de desperdício. Porque quando a gente pensa no rico, que tem talento, e que não multiplica esse talento para que esse talento possa servir também à coletividade, nós estamos falando de um indivíduo que tem um coração defraudado, do indivíduo que tem uma mente defraudada, do indivíduo que é completamente voltado para si mesmo. Ele é cobiçoso, ele é egóico, ele não entende o mundo em que ele vive. Então veja, buscar o ideal evangélico do compartilhamento do pão e do peixe, repartir o pão e o peixe, não é uma questão de política, não é uma questão do capitalismo e não é uma questão da propriedade privada. Você está sendo enganado. O ideal evangélico do compartilhamento do pão e do peixe também está dentro da filosofia e também está dentro da mística. Trata-se de tornar o coração um servo divino, porque todas as coisas te servem. Todas as coisas nos servem. E nós temos a obrigação de servir. Servir é algo inato ao ser do ser humano. Então, este caminho, o caminho do servir ao próximo, com o melhor que eu sou, com o melhor que eu tenho, com o melhor que eu posso, este caminho para ser feito exige que a gente se desapegue do dinheiro. Tá claro? Exige que a gente se desapegue da ideia da fortuna enquanto dinheiro, como propriedade privada. Porque se eu não puder servir alguém porque eu não tenho dinheiro, eu fico impossibilitado como ser humano de prestar qualquer serviço. Quando eu não tenho dinheiro, por exemplo, eu não tenho uma palavra boa, eu não tenho um sorriso, eu não tenho um afeto. E há aqueles indivíduos que têm dinheiro e não conseguem ter uma palavra boa, não conseguem ter um sorriso, não conseguem dispensar afeto.
Então veja, riqueza e pobreza são conteúdos interiores. Eles não têm nada a ver com patrimônio privado. Por outro lado, para finalizar, São João Crisóstomo também nos ensina que este caminho de ser rico, interiormente falando, não é? Exige que a gente, em primeiro lugar, entenda o que é essa riqueza. Segundo, se desapegar do dinheiro. E aqui São João Crisóstomo adverte: é muito fácil se desapegar do dinheiro. Depois que você desapegou-se do dinheiro, isso exige que você se desapegue do poder. Depois que você se desapegou do poder, isso exige que você se desapegue da sua própria reputação. Então, dinheiro, poder e o desapego da reputação é o caminho que nós temos que fazer para entender o que é o rico e o que é o pobre. Mas por que o desapego da reputação está lá no final da escala? Porque é o seu ego. Você tem que se desidentificar com a sua personalidade social, que aparece, que engana, que se projeta. O rico mal formado, o falso rico, ele tem necessidade de aparecer, não tem? Ele tem necessidade de se exibir. O pobre também. Ele tem necessidade de falar que ele é muito pobre, que ele é miserável. Ele tem necessidade de apelar ao coitadismo, não é? Então veja, os judeus têm uma frase interessante também quando eles falam do gordo e do obeso, né? Buda é sempre apresentado como uma figura gorda. Vocês já prestaram atenção? As estátuas de Buda. O que é aquela gordura? Ela não é uma gordura corpórea, ela é plenitude. Ela é iluminação, você está pleno, né? O judeu entende isto, é o rico. Você está pleno de luz. O judeu entende que quando o indivíduo é obeso, a obesidade ela não tem a ver, novamente, com estrutura corpórea. O obeso é aquele indivíduo denso, é aquele indivíduo pesado, é aquele indivíduo egoísta, é aquele indivíduo malvado. Ele é obeso, né? Então, o rico e o pobre. Isso não tem a ver nem com o seu corpo, nem com a sua estrutura material. Tem a ver com a sua consciência. O que a Revolução Francesa fez e o que a política fez? E que tem obrigado a maior parte das pessoas a esquecer-se da prática da caridade, não é? Ajudar o miserável, aquele que não tem casa para morar, porque há gente que tem palácios e há gente que não tem nem casa. Isso é uma questão de humanidade, não é? Isso não é uma questão de você apoiar o capital privado ou apoiar o pobre. Então, o cara que o governo deu um pedaço de terra, como o MST, eu já vi várias comunidades em que o governo dá um pedaço de terra, vai lá e joga aquele povo que já é pobre, não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem água para eles beberem, não tem casa, não tem nada. Correto? Isso não é algo que um Estado sério pudesse fazer. Por outro lado, não é algo que alguém que se diz cristão ou da direita ache que pode ser factível que se faça porque aquele cara é da esquerda. Então vejam vocês a que ponto nós chegamos de degeneração humana. A gente chegou ao ponto de discutir e de defender a miséria e a pobreza física do mundo, porque quem defende a pobreza é a esquerda. E uma vez que a esquerda defenda a pobreza não merece defesa nenhuma. É neste estado de putrefação anímica que nós chegamos. Isto é a necropolítica. É a política da morte. Tá claro? Então a direita e a esquerda vêm investindo desde a Revolução Francesa na necropolítica, na mentira, no falseamento da realidade, aonde
eles apresentam, né, esse discurso dicotômico de que se você é de direita, você é rico, tem que apelar à riqueza e tem que desprezar o pobre. E que se você é pobre, você tem que desprezar o rico. Ambos, direita e esquerda, trabalham com a luta de classes. Mas entenda, meu caro, a riqueza e a pobreza não é uma condição material. Ela é uma condição da sua consciência. Aonde está o seu coração? Então, ao invés de nós ficarmos lutando para defender pautas da falsa direita e da esquerda horrorosa, nós devemos nos empenhar ao máximo em sermos nós mesmos pessoas melhores. E não é a política que vai me dar esta consciência. Sou eu mesmo, com as minhas próprias mãos, que vou endereçar o meu caminho na busca deste autoaprimoramento. E aqui eu invoco as palavras do Prêmio Nobel de Literatura, Otávio Paz, na obra lindíssima A Dupla Chama, em que Otávio Paz faz menção a um novo tipo de riqueza que há de surgir no mundo, quando todos os homens trabalharem a sua interioridade. É a chamada aristocracia do coração. A aristocracia do coração não tem nenhuma relação com a política da direita ou da esquerda. É preciso superar essas dicotomias tolas e ontologicamente más. A riqueza e a pobreza é consoante aquilo que for o seu coração. O coração é a sede da inteligência suprema e é a sede do amor divino. Vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio.